Olá pessoal, eu sou o professor Bruno Siqueira, tá? Estamos aqui para mais um conteúdo Enem. Hoje nós teremos o conteúdo de polias, tá? Toda essa explicação ela vai ser direcionada, tá, para a solução de uma questão Enem aí durante o vídeo. Vem aqui para o quadro, vê só. Nós temos um contexto de polia fixa, tá? E um contexto de polia que eu vou ter ela fixa e eu vou ter ela também com movimento, uma polia móvel, tá certo? Observa aqui o seguinte, se eu considerar um bloco de massa de 2 kg, tá certo? Eu posso calcular o seu peso, que é a força direcionada ao centro da Terra, que é massa vezes gravidade, tá? O resultado dessa multiplicação, né, considerando a gravidade sendo 10 metros por segundo ao quadrado, eu vou ter um peso equivalente a 20 newtons, tá, pessoal? Então, analisa aqui comigo, ó. Se esse peso aqui, ele é 20 newtons, né? Então, se eu for puxar aqui, erguer esse bloco com velocidade constante, vai surgir uma tensão aqui, tá? Na corda, equivalente a esse peso, também de 20 newtons, ok? Isso implica dizer que nosso esforço aqui também vai ser 20 newtons. Polias fixas só auxiliam o trabalho do movimento, tá certo? Já no caso que tenhamos uma polia fixa e outra que pode possuir movimento, perceba que se eu for erguer esse bloco, esse aqui sobe junto, ó. Eu vou ter uma alteração no meu esforço. Como assim, professor? Vamos lá. Se eu tiver aqui, tá, uma força-peso, se é 2 kg, como aqui nós já fizemos, equivale a 20 newtons, ok? Equivale a 20 newtons. Evidentemente, pessoal, aqui eu vou ter também uma outra tensão aqui, só que essa tensão ela vai se distribuir em duas partes, ó, ok? Ou seja, cada uma vai ter 10 newtons para ter um equilíbrio. Isso implica dizer que essa tensão é igual a essa força e meu esforço é 10 newtons, tá certo? Divide pela metade. Para cada polia que se movimenta, o esforço se divide pela metade, tá certo? Nós temos ali aquela equação que a gente pode aplicar nos dois casos, para a gente entender melhor. Vê só. Imagina aqui, ó, que eu não tenho nenhuma polia móvel. Então, F é o esforço, tá? Esse P é a carga que eu irei levantar. 2 elevado ao número de polias. Então, dá a devida atenção aqui. Veja, se eu tiver aqui um peso de 20 newtons, tá? 2 elevado a 0. Por quê? Não tem nenhuma polia que se movimenta. Então, eu vou ter 20. 2 elevado a 0 é 1, então 20 newtons. Só que observa, se eu realizar o cálculo com esse sistema. Veja, eu tenho a força, tenho o peso, 2 elevado a 2, 2 elevado a 1, perdão. Vê, 1 por quê? Porque tem uma polia que se movimenta junto com o bloco. Isso implica em que, gente? Ó, nós teremos o seguinte, o peso, a carga a ser levantada é 20 newtons, tá? E eu vou ter 2 elevado a 1, que é 2, então meu esforço é 10 newtons, tá? O Enem, ele gosta muito desse tipo de conteúdo. Então, vamos de questão analisar o perfil de questões de polia. Bem, pessoal, vamos analisar aí essa questão do Enem, tá certo, de 2023. Vejam só, uma academia decide trocar gradualmente seus aparelhos de musculação. Agora, os frequentadores que utilizam os aparelhos do tipo 1 podem também utilizar os aparelhos do tipo 2, representados na figura para elevar cargas correspondentes às massas M1 e M2, com velocidade constante, tá? A fim de que o exercício seja realizado com a mesma força F. Então, deve existir o mesmo esforço, tá? Os usuários devem ser orientados a respeito da relação entre as cargas nos dois tipos de aparelhos, já que as polias fixas apenas mudam a direção das forças, enquanto a móvel divide as forças por 2. Em ambos os aparelhos, considere as cordas inextensíveis, as massas das polias e das cordas desprezíveis, e que não há dissipação de energia, ou seja, não há atrito. Vejamos aí o aparelho 1. Perceba que todas as polias são fixas. Observe aí o aparelho do tipo 2. Eu tenho uma polia, como vocês podem ver, próximo de M2, que vai subir junto com o M2. É lógico que a massa M2
né? Ela vai ser erguida e o esforço vai se dividir por 2. Mas como o comando da questão ele quer que seja exercido o mesmo esforço, significa dizer que eu posso ter o dobro de peso, tá certo? O dobro de massa a ser colocado que eu tenho o mesmo esforço. Então, vem aqui para o quadro para nós termos a resolução da questão. Então, observe aqui, gente, o esqueminha. Eu tenho o aparelho do tipo 1, tá, com a massa M1, e aqui o aparelho do tipo 2 com a massa M2. Observe o seguinte, que nesse caso nós só temos folha fixa. Então, se eventualmente eu fosse calcular o peso, eu teria que pegar a massa M1 multiplicar pela gravidade. Só que observa que no lugar de uma tensão aqui, eu posso chamar de uma força F. Esse F, ele corresponde justamente ao peso. Ok? Já nesse outro contexto, eu vou ter duas forças aqui que irá equivaler, tá certo, à carga levantada ao peso. Ambas estas equações estão descritas aqui, ó. Com a massa M1, eu só vou ter F1 igual a M1 multiplicado pela aceleração gravitacional, certo? Ok? Se eu isolar M1, G está multiplicando, ó, passa dividindo. Tenho minha primeira expressão aqui, ó. Já no segundo contexto, eu tenho duas forças que elas irão equivaler ao peso. Então, estou substituindo aqui, ó. Então, esse 2 aqui, ó, F representa o peso P do segundo sistema, gravidade está multiplicando, passa dividindo, tenho minha segunda expressão. Como a questão pede a razão de M2 por M1, quem é M2, pessoal? M2 equivale a 2F sobre G. Então, só é colocar aqui, ó, 2F sobre G. Quem é M1? M1 é F sobre G. Então, coloca aqui F sobre G, tá certo? Só anular gravidade por gravidade, força com força. Então, nossa razão de M2 por M1 equivale a 2, pessoal. Então, só assinalar aí nossa alternativa. Espero que tenham gostado. Se curtiu, né, compartilha aí para desenvolver nosso trabalho.